Em vista disso, tudo, estamos fazendo um acordo, preste atenção nos detalhes, um acordo por escrito assinado. São 3 palavras importantes. Um acordo por escrito assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Interessante fazer um acordo com Deus, um acordo assinado, né? Aí, o capítulo 10 começa com uma relação das pessoas que assinaram. Eu vou poupar você desta leitura. Seria bom se você tivesse a oportunidade de ler, mas são nomes, não é? De quem ocupava as funções de liderança e assinaram o documento. Aí lá no verso 28, pula para o verso 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com suas mulheres, com todos os filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam. Interessante, não está dizendo assim, Deus os obrigou. Eles próprios decidiram se obrigar, não é? Então eles se obrigam sob maldição e sob juramento. Ó a seriedade do compromisso. Eles estão dizendo que se descumprirem, pode vir maldição. Estão jurando isso. É um voto. Seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e obedecer a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes sobre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do Senhor Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa do cereal moído e as nossas primeiras ofertas do cereal do fruto de toda a nossa árvore e de todo o nosso vinho e azeite. Nossas árvores, vinho e azeite. E traremos, o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalham. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário e onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Última frase. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Não negligenciaremos
o tempo do nosso Deus. Você que está acompanhando essas mensagens de Neemias, eu queria resgatar um pouquinho, coisa de 2 minutos, a história deste livro. O povo, depois de 100 anos, 70 anos, considerando o período da construção do templo e etc., esse momento exato do capítulo 10, alguns estudiosos acham que já estava completando 100 anos. O que significa isso? Significa que aquela geração que Esdras e Neemias estavam trabalhando com ela, esta geração não teve muito contato com a palavra de Deus, com a lei escrita no Pentateuco, a lei de Moisés. Para eles era algo novo. Aí reconstroem o templo. Mas mais do que reconstruir o templo, eles precisam reconstruir a vida espiritual deles, que havia perdido com o exílio, com esse tempo todo fora de Israel, sem a leitura das Escrituras. Eles perderam a vida religiosa, a vida espiritual deles. Por isso, quando construíram o templo, Neemias veio e eles construíram os muros. Aí Esdras entra em cena para ler a Bíblia, lembra? Ler a Bíblia da época. E ele então fica horas lendo e o povo de pé escutando, com muita sede, com muito vigor, querendo, e aquela avidez, querendo absorver tudo aquilo que estava sendo lido, querendo ganhar tempo, querendo rever e reconstruir a história. Depois disso veio, a semana passada, o capítulo em que nós falamos a respeito da confissão. Portanto, eles estavam passando não apenas por uma reforma no país, na nação, no templo, uma reforma física, mas eles estavam passando também por uma reforma espiritual. Espiritual. E depois que eles tiveram contato com a Bíblia, depois que eles tiveram todas as explicações que eles precisavam, resgataram a história dos seus antepassados, confessaram os seus pecados, eles então resolveram, gente, nós precisamos fazer votos para com Deus, porque esse Deus nos resgatou. Esse Deus foi um Deus maravilhoso, não nos deixou no exílio. Esse Deus tem sido fiel à aliança dele para conosco. Está na hora de nós fazermos votos para com esse Deus. Esse é o contexto do nosso capítulo. E aí, então, eles resolveram fazer um voto por escrito, resolveram assinar, é documento. Nós queremos nos comprometer completamente com o Senhor. E aí nasce o capítulo 10 com o conteúdo desses votos.